Olá, pessoal! Aqui é o Harry Sultan. Vocês provavelmente já ouviram. Importe o terceiro mundo, torne-se o terceiro mundo. Eu tenho uma teoria sobre isso. O terceiro mundo não é o terceiro mundo por falta de recursos naturais ou porque o mundo desenvolvido conspirou contra eles. O terceiro mundo é o terceiro mundo por causa das pessoas nesses países. E a maior prova disso é que quando você traz essas pessoas para países desenvolvidos, para sociedades desenvolvidas, você percebe que essas sociedades desenvolvidas também começam a decair. E eu acredito que o Ocidente chegou a esse ponto crítico em que você pode notar um declínio significativo na infraestrutura, nas instituições, no trânsito. Praticamente tudo está caindo para atingir o padrão dos países do terceiro mundo. Nós vimos isso na Grã-Bretanha, vimos isso na América. E estamos vendo isso na Austrália agora. Deixe-me te dar uma ideia, porque quando vim para a Austrália, de um país do terceiro mundo como o Paquistão, aos 19 anos a primeira coisa que notei foi como o trânsito era organizado. Todo mundo ficava na sua faixa e as pessoas gostavam de dar passagem. Quem cresceu em um país de primeiro mundo só entende isso se for para a Índia, Paquistão ou Bangladesh. Você vai notar. Olha isso. O que é isso? É cada um por si. Pessoas em países do terceiro mundo não respeitam as faixas nem têm disciplina. E a gente acha que quando essas pessoas vão para países estrangeiros, elas vão se adaptar. E para ser justo, quando o número deles é pequeno, continua assim. Mas quando o número deles aumenta muito, velhos hábitos custam a morrer. E eu percebi isso na Austrália. Então, os subúrbios ocidentais de Melbourne estão inundados de imigrantes. E você percebe imediatamente que a qualidade do trânsito piora. Eu percebi isso em Londres. E aparentemente isso está acontecendo na América também. Olhe para este motorista somali. Indo na direção errada. E ao invés de encostar, ao ver os carros vindo em sua direção, a testemunha disse que o caminhão acelerou até 80 quilômetros por hora. E olha, ele também está no telefone. Ninguém percebeu isso. Ele realmente está no telefone. A cerca de 80 quilômetros por hora seguiram na contramão por quase 5 quilômetros e, segundo a patrulha rodoviária do Missouri, milagrosamente não atingiram ninguém. Eventualmente, eles pararam o motorista, que tinha uma carteira de motorista comercial válida, uma carteira de motorista comercial de Minnesota. A patrulha rodoviária afirma que, na abordagem, os patrulheiros inspecionaram o motorista e constataram que ele não conseguia identificar corretamente as placas de trânsito, como exigem os regulamentos federais. De acordo com as diretrizes dos regulamentos federais de transporte rodoviário, ele foi retirado de serviço e não pôde continuar dirigindo. Aqui está o que sabemos sobre essa empresa de transporte. A Cargo Transportation Ltda. É administrada de um apartamento em Hopkins, Minnesota, perto de Minneapolis. Ela foi registrada em 2023 no nome de Abdulwali Ahmed e possui apenas 2 motoristas. E tenho certeza de que você já ouviu falar de alguns motoristas de caminhão indianos tendo uma quantidade desproporcional de acidentes nos Estados Unidos. Tivemos alguns acidentes aqui na Austrália também, mas nosso governo está tentando esconder a etnia dos motoristas. Isso é um grande escândalo na Austrália agora. Olha isso. Um dos maiores pecados capitais na Austrália é estacionar um carro na frente da garagem de alguém, o que significa que a pessoa fica presa e não pode sair. Não sei se isso é levado a sério na Grã-Bretanha e nos Estados Unidos, imagino que sim, mas na Austrália jamais se faz isso. Nunca fiz, nem na própria garagem. Você nunca estaciona na frente da sua garagem, mas como eu disse, quando você traz muitas pessoas de culturas onde elas têm atitudes diferentes em relação ao trânsito, às leis de trânsito, praticamente a tudo, então você vai ver isso acontecer. Dá uma olhada nessa manchete. Muçulmanos indo para uma mesquita suburbana em Adelaide para o Ramadã estão estacionando em frente às garagens todas as noites, deixando os moradores locais furiosos. Os moradores não são muçulmanos, e sim australianos. E olha isso, essa é a garagem de alguém. E essas pessoas estacionaram seus carros bem ali porque, sabe, não querem estacionar mais longe na rua porque não querem andar. E quem se importa se você simplesmente bloqueia alguém? Como essa pessoa vai sair de casa? Não é um caso isolado, está em todo lugar. Conheço bem essa mentalidade. E eu tenho exatamente um vídeo para te mostrar. Olha isso. Essa entrada de garagem sumiu, essa entrada de garagem bloqueada, essa entrada de garagem bloqueada. Talvez haja um jeito melhor. É como os australianos respondem. Estacione na minha garagem e encontre seus pneus cortados. Muçulmano, australiano, chinês, indiano, tanto faz. Eu não estaciono na entrada da garagem alheia. Alguns talvez não sejam tão educados quanto eu.
Então, em todo lugar que olhamos, nossa coesão social está se desfazendo, porque nossos governos foram absolutamente irresponsáveis ao trazer pessoas de culturas que não têm nenhum respeito ou consideração pelas normas ocidentais. O motivo pelo qual posso falar com tanta confiança é porque sou um imigrante. Eu não nasci nem fui criado aqui. Vim para cá ainda jovem, quando tinha 19 anos. Eu tinha esse desejo dentro de mim. Eu queria aprender sobre a Austrália. Eu queria aprender tudo sobre a Austrália, o Ocidente, nosso modo de vida. Eu tinha isso em mim. Por que os recém-chegados, quando chegam, não querem aprender sobre o modo de vida australiano? Você abandonou seu país. Você basicamente declarou que seu país é um lixo. Seus valores culturais levaram você a uma sociedade fracassada onde não é mais possível viver. Então você vai para um país estrangeiro, para um país cujos valores culturais os levaram ao caminho de um país bem-sucedido e próspero, para o qual você quer se mudar. E ainda assim você tem a audácia de pensar que sua cultura é de alguma forma superior e não faz nenhum esforço para aprender sobre as normas do país para o qual você se mudou. Vou mostrar este vídeo do Reino Unido, acho que foi em Londres. Veja isso. Um imigrante muçulmano estaciona ilegalmente diante de uma mesquita no Reino Unido, talvez em Londres. Não sei qual conselho é esse. E olha a ousadia desse homem. Em vez de se informar sobre as normas, aliás, a primeira coisa que notei nas áreas muçulmanas do Reino Unido, esse problema é muito evidente nas áreas muçulmanas do Reino Unido. As pessoas não estacionam nas vagas definidas. As pessoas estacionam de forma imprudente e a qualidade do trânsito piora, até mesmo entre a população muçulmana nativa. Por nativos, refiro-me a pessoas de várias gerações no local, não recém-chegados ou novatos do Paquistão. Mesmo os nascidos e criados ali formaram sociedades paralelas. O que é isso? Mesmo que tenha nascido e crescido lá, por algum motivo, você não alcança o mesmo respeito às leis que os nativos como os australianos. Veja esse cara. Em vez de admitir o erro, ele o acusa de racismo e islamofobia. Ouça. MSL. MSL. Então eles te disseram para vir aqui nos horários de oração? Ah, sozinho! Ah, então é você que está odiando o horário das orações dos muçulmanos, certo? Você tem algum problema com a minha religião? O que você está fazendo aqui justamente nesse horário? Horário de oração. Amarelo, laranja, amarelo, laranja. Entendo, mas por que você não está aqui diariamente? Porque se você vier aqui, vai sofrer abuso todos os dias. Não, não estou te abusando, você está. Você precisa mudar de atitude. Eu não estou abusando dele, eu estou abusando dele? Alô? Olha isso. Irmãos, estou abusando dele, falo com vocês. Eu não abuso. Por que eu abusaria? Eu acho que vocês estão se aproveitando dos muçulmanos que estão rezando na mesquita e dando multas para eles. Quando todo dia, quando vocês estavam tendo suas discussões, brigas, vocês não aparecem. Vocês sempre abandonam essa área. E agora, na hora da oração... Você vê a manipulação. Ele estacionou ilegalmente. Ele está bravo porque acha que está nos punindo por sermos muçulmanos e tem algo contra a nossa religião. Eu teria dito, e o que você vai fazer? Acha que devemos mudar as regras de trânsito para te acomodar? Por que estacionou aqui? Não me importo com o que você é. Muçulmano, hindu, cristão, não importa. Não estacione ilegalmente. É assim que eu diria. Onde quer que eles vão, tentam forçar os locais a mudar. Até recentemente, e acho que ainda ocorre, principalmente entre progressistas e esquerdistas de coração mole, eles ainda tentam acomodá-los. Eu estava pensando ontem, depois do vídeo de agressão a gays em Sydney. Não sei se você assistiu. Vai lá ver. Gays por Gaza foram espancados por muçulmanos de Sydney só por serem gays. Certo. A esquerda está incrivelmente quieta. A comunidade LGBTQ está incrivelmente quieta porque existe uma hierarquia de vítimas. O único ponto de vista com o qual eles estão acostumados é o de opressor e oprimido. Então, nos anos 90, eu via o establishment cristão branco oprimindo a comunidade gay. Então, eles se tornaram defensores dos gays. Agora, os muçulmanos supostamente são oprimidos. E todo o resto desse lado é opressor. E agora até os gays estão desse lado. Então, quando gays apanham desse grupo oprimido, eles fingem que não veem. Não é fascinante? Porque os homossexuais ocidentais são um produto da sociedade ocidental. A sociedade ocidental foi construída às custas do colonialismo. É assim que eles gostam de dizer. Só quero explicar como a mente deles funciona. Então, em todo lugar que eles vão, tentam forçar outras pessoas a se conformarem com as opiniões deles. Olha esse muçulmano em um trem na Holanda tentando envergonhar esse cara por comer durante o Ramadã.
Ele está dizendo algo, está resmungando alguma coisa. Essa mulher claramente consegue ouvir. Não sei se ela está pensando, que cara mal educado, por que ele está comendo no trem? Bem, para ser justo, eu também não gosto de pessoas consumindo comida em um trem ou em um ônibus, a menos que seja durante o Ramadã. Essa é a única vez em que eu vou ficar do lado de alguém que está comendo no transporte público. Porque esse cara não está reclamando de alguém comendo no transporte público e deixando tudo fedido. Não, não é disso que ele está reclamando. Ele está reclamando que o outro está comendo enquanto ele escolheu jejuar para agradar o amigo imaginário dele. E o resto de nós tem que ficar, olha só isso. Que bonitinho, né? É por isso que ele está envergonhando. Então é por isso que eu estou do lado desse holandês. Você fica tipo, uau, o que foi? Você quer um pouco? Deixa eu colocar na sua boca. Beleza. É uma pena, é realmente uma pena. Chegou a hora de tomarmos uma posição. Se alguém tentar forçar você a mudar, apenas diga verbalmente e não fique perto o suficiente para ser atingido, ok? Apenas mantenha-se a uma distância de um braço, porque essas pessoas são voláteis e podem tentar te agredir. Então, se você estiver a uma distância segura, pelo menos vai ter tempo de reação para desviar e, quem sabe, usar sua força. Obviamente, não estou te encorajando a brigar com ninguém, mas estou dizendo que você deve, a uma distância segura, dizer para eles: desculpa, não, vá para um país muçulmano. É assim que sempre começa. Deixa eu te mostrar mais um vídeo. Olha isso. Veja como estão as áreas ocupadas por imigrantes do terceiro mundo. Isso é Birmingham, certo? Ouvi dizer que Birmingham sempre foi ruim, mas não assim. Olha isso. Pessoal, esse parque fica na Dudley Road em Birmingham, perto de Winston Green. É um parque infantil. Veja só. Não se esqueçam, pessoal. Não se esqueçam de pagar a sua taxa da zona de ar limpo, beleza? Só pague seu imposto municipal, sabe? As pessoas vêm e jogam lixo aqui. Olha, isso é um parque infantil. Posso garantir para vocês que não são britânicos brancos fazendo isso. 100% posso garantir isso para vocês. Eu sei disso porque você vê situações semelhantes no Paquistão, Bangladesh e Índia, países do terceiro mundo. Quando você traz centenas de milhares dessas pessoas do terceiro mundo, velhos hábitos demoram a sumir. Por isso vemos isso em todo lugar. Então há uma certa verdade nisso. Importe o terceiro mundo, torne-se o terceiro mundo. Nem todas as culturas são iguais. Portanto, o comportamento de todas as pessoas não é o mesmo. Valores culturais são o sistema operacional das pessoas. As pessoas se comportam de acordo com a forma como foram criadas e elas são criadas conforme seus valores culturais. É muito simples, isso ficou absolutamente claro. Hoje, ao receber pessoas de outras culturas, seus hábitos permanecem. Valores culturais não são algo que se deixa ao chegar no aeroporto. Ao chegar a um novo país, você veste uma jaqueta nova e pronto. Algumas pessoas realmente escapam à regra como eu, mas eu não sei. Pessoas como eu são uma anomalia. Eu não acho que nem mesmo 30% dos imigrantes, pelo menos do mundo muçulmano, sejam como eu. Os indianos são muito bons, porém, certo? Talvez eu tenha citado maus hábitos dos indianos ou mencionado a Índia, mas eles são ótimos com a segunda e terceira geração. Eles são orgulhosos, com razão, mas se integram bem. A geração de imigrantes é muito trabalhadora. Pode haver uma certa barreira linguística, e eles podem fazer algumas coisas culturais próprias que os ocidentais acham nojentas ou repulsivas. Mas a longo prazo eles acabam se saindo bem. Eles definitivamente acabam sendo melhores do que alguns outros imigrantes de outras culturas, como Allahu Akbar. Então, importe o terceiro mundo, torne-se o terceiro mundo. Estamos perdendo o Ocidente. O Ocidente está virando o terceiro mundo, na minha opinião.